Você já notou que a gente acaba fazendo da vida o que a gente nasceu para fazer? Mesmo que a gente tenha por um tempo fugido do nosso propósito, do nosso chamado? Pois é, no Café com o Dino de hoje eu vou te contar como um jornalista que fugiu das vendas por muito tempo acabou se tornando um mentor de vendas e ajudando lojas a baterem recorde de vendas e venderem mais de 4 bilhões nos últimos 18 anos. Bora tomar um café? Você está ouvindo Café com Dino. Hoje eu tô com meu café aqui, espero que você esteja com o seu café aí, porque é a hora do Café com Dino, da gente fazer aquela pausa para esse nosso podcast. Essa semana a gente vai comemorar o Dia do Jornalista, não sei se você sabe, mas 7 de abril é o Dia do Jornalista. E eu sou jornalista de formação. A minha faculdade, que eu fiz foi jornalismo. Agora, como é que um jornalista se torna um mentor de vendas e ajuda empresas a baterem recorde de vendas e crescerem e expandirem? Vou te contar um pouquinho da minha história e como é que eu cheguei até aqui. Curiosamente, eu não queria trabalhar com vendas. Curiosamente, eu queria fugir das vendas. Por isso que eu fui fazer jornalismo. Agora, já notou que a gente acaba fazendo o que a gente nasceu para fazer, né? Tem um chamado mais forte, tem uma intuição e tem um propósito de vida que normalmente nos reconecta com aquilo que a gente veio fazer aqui. E certamente o comércio tem a ver com isso e me trouxe de volta. Agora, o jornalismo, ele acabou contribuindo com esse caminho. E eu vou te contar como. Eu venho de uma família de uma longa tradição de comércio, né? Os meus pais são comerciantes, os meus tios são comerciantes e eu cresci vendo meu pai ir a São Paulo fazer compras. Meu pai levava porco para São Paulo. Porco-aranha, pouco porco e mais aranha. Levava cereais e tal, fazia essas cargas e na volta ele trazia mercadorias para vender. Isso quando a gente morava numa pequena cidade do interior de Santa Catarina chamada Lajeado Grande. Então eu cresci dentro desse ambiente de comércio. Mais tarde, meu pai teve supermercado em outra cidade chamada Coronel Freitas, também no oeste de Santa Catarina. E lá eu já trabalhava com entregas, já ajudava a repor, fazer pacotes de presente. E depois lá pelos meus 12 ou 13 anos, eu já fui pro caixa, já era uma promoção. E foi muito interessante porque nesse ambiente eu cresci e vivenciando essa dinâmica do comércio, desse trabalho duro, mas também altamente prazeroso, que é o trabalho de atender pessoas, de estar em contato com a comunidade. Eu sou um apaixonado por lojas porque eu entendo que a loja, seja ela um supermercado, seja ela uma loja de roupa, seja ela uma loja de departamento, seja ela uma loja de produtos para as pessoas cuidarem da casa, ou mesmo uma loja de produtos veterinários, como era muito comum no interior onde eu cresci, as agropecuárias. As lojas elas são pontos de encontro de pessoas. As lojas são um ponto de contato humano. Mas por que eu fugi das lojas por um período da minha vida? Bom, por um motivo quase traumático, A minha mãe, meu pai, meu irmão, eles tocavam um supermercado e outros negócios que a minha família tinha em Santa Catarina e em um momento esses negócios não foram muito bem. Houve, claro, um impacto dos planos econômicos da época do Collor e houve uma certa recessão no entorno e isso, somado a outros fatores, levou com que a minha família passasse por momentos muito difíceis. E aí meu pai decidiu recomeçar a vida em Mato Grosso. Então nos mudamos para Mato Grosso quando eu tinha lá 14, 15 anos, em 99, se eu não me engano. E foi um momento de bastante desgaste, bastante sofrimento para minha família, porque, enfim, a gente passou por um período de recomeço, sem crédito, com cobradores ali no encalço, com uma série de desconfortos que aquele período trouxe. E eu falei, olha, eu não quero mexer com isso, eu não quero isso para minha vida, eu não quero mais esse tipo de caminho, acho que é muito duro essa vida de vendas, eu vou ser jornalista, eu vou cuidar de ser um comunicador, porque eu sempre gostei do vídeo, sempre fui fascinado pela televisão, pela publicidade, e eu falei, eu vou mexer com isso, vou ser jornalista. Eu, 14, 15 anos, eu comecei a escrever para o jornal, fazer teatro, bati na porta da televisão lá, da TV Real, do SBT de Campo Verde, propus fazer um programa, os caras toparam, e eu comecei a fazer um programa de TV, de música, de clipes, e comecei a cuidar da publicidade de alguns anunciantes daquele programa. Então eu comecei a gostar desse negócio de TV, de propaganda, falei, nossa, isso é legal. Quer saber? Eu vou estudar jornalismo. Quando eu terminei o segundo grau, eu fui e fiz o vestibular para o jornalismo. Meu pai me apoiou, minha mãe me apoiou
eles sempre foram pessoas incríveis e fui eu lá para o jornalismo. Fui estudar jornalismo porque eu queria ser apresentador de TV. Só que para pagar a faculdade, quando eu cheguei lá em Cuiabá, onde eu fui estudar, eu precisava fazer alguma coisa. E aí uma professora do curso falou, olha, meu marido está procurando um apresentador para as propagandas de TV, tá procurando um apresentador para ir nos programas ao vivo, lá no horário do almoço, para apresentar os produtos, né? Sabe aquelas propagandas ao vivo? Aqueles programas policiais e tal. Eu falei, olha, eu topo, eu quero fazer TV, eu quero me tornar um jornalista, talvez seja uma porta de entrada. E fui eu fazer as propagandas ao vivo. Tinha até um programa que é muito famoso lá em Mato Grosso até hoje, chamado Cadeia Neles. Eu ia no Cadeia Neles e era engraçado que as pessoas falavam assim, eu te conheço do Cadeia Neles, né? Quem não sabia que eu fazia propaganda parecia que eu tinha sido preso, mas não, eu não fui preso não, tá? Fica calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Eu não cometi nenhum crime para estar no Cadeia Neles, só estava fazendo propaganda lá no Cadeia Neles. E foi um período muito massa, só que eu achei que eu ia fazer só isso. E de repente essa empresa, chamava-se Citilá, cresceu muito. E me convidaram para eu cuidar de outras coisas na empresa. Eu não sei você, mas eu tenho dificuldade de dizer não para uma boa oportunidade. Eu vi ali uma oportunidade de eu crescer. Eu não sabia para onde, eu sabia que ia ser bom. Eu falei, bom, se uma empresa grande está me chamando para eu cuidar da parte de eventos em loja, da parte de inaugurações, para eu cuidar do acabamento dos comerciais, eu acho que aí tem uma oportunidade. Eu decidi me jogar. Então eu fui cursando jornalismo, mas eu fui desligando essa chave, essa ideia de ser um jornalista, para ser um profissional de marketing. Essa empresa cresceu muito, essa empresa me trouxe muitas oportunidades e eu fui me especializando ao longo do tempo. Depois de ter formado em jornalismo, eu fui fazendo cursos de pós-graduação em gestão, curso de pós-graduação em marketing, cursos de férias. Eu ia a São Paulo, eu pegava as minhas férias e ao invés de eu ficar simplesmente de pernas pro ar, eu ia para São Paulo estudar. Então, quando eu tinha um tempo em janeiro e em julho, eu ia para São Paulo na ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, e eu fazia cursos curtos de uma semana, curso de comportamento de consumo das classes populares, cursos de promoção de vendas, cursos de concursos. Sabe quando a gente faz aqueles sorteios, aqueles concursos? Existe uma metodologia para isso, existe uma regra. Fui estudar também cursos sobre como comunicar melhor no varejo e por aí vai. E eu fui buscando esses cursos. Na época não tinha essas possibilidades do ensino à distância, né? Nessa época a gente não tinha essa oferta incrível que a gente tem hoje de mentorias, de cursos que a gente pode fazer online e que trazem resultados extraordinários, como por exemplo a mentoria que eu dou hoje, né, que é 100% online e os alunos têm resultados incríveis. Isso não era possível lá na época. E aí eu ia para São Paulo, fazia cursos, investia, reinvestia e nisso eu fui aprendendo com a prática do dia a dia. Nessa história aí foram mais de 220 inaugurações de loja. Essa empresa me permitiu que eu conhecesse o Brasil todo, desde estados onde ela estava expandindo suas lojas, né, como por exemplo o Amazonas, o Pará, o Maranhão, o Tocantins, o Piauí, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso do Sul, como também outros estados que eu ia pesquisar outras lojas. Porque, não sei se você sabe, mas para você se tornar um excelente estrategista de vendas e para eu me tornar hoje um mentor de vendas, uma das condições é ter repertório, é você conhecer sobre o setor. E ter repertório pressupõe que você tenha experiências, pressupõe que você tenha vivido, experimentado, não apenas estudado. Então, uma das etapas do meu trabalho sempre foi conhecer modelos vencedores. Então, por mais que a gente estava baseado em Cuiabá, operando em 10 estados brasileiros com 250 lojas, a gente sempre fazia um trabalho de benchmark, de pesquisa. Interessante você pensar sobre isso, porque muita gente para de pesquisar, muita gente para de conhecer modelos vencedores, o que é um grande erro, porque você não precisa inventar a roda no varejo, você não precisa criar as coisas do zero, você precisa sim observar quem faz bem feito, quem vence no varejo, as melhores lojas, as maiores redes, o que eles fazem. Então, sempre que eu viajava, inclusive de férias, eu ia visitar grandes lojas, grandes redes, eu ia a outras cidades e eu experimentava o varejo de todos os setores, não só de eletromóveis, que era o meu setor de atuação na época.
Então essa busca por conhecimento, ela tem a ver sim com a teoria, tem a ver com a pesquisa, mas tem a ver com a prática, tem a ver com a vivência. E ao longo desses 18 anos foram muitas viagens, foram muitos cursos, foram muitas leituras, foram muitas palestras nas quais eu participei, até eu chegar em São Paulo, onde eu gerenciei o marketing de mais de 820 lojas. Esse período de São Paulo foi muito intenso, porque o desafio era absurdo. Metas de mais de 500 milhões de reais por mês, uma perspectiva aí de ajudar 820 lojas a baterem recorde de vendas, a vender, às vezes numa segunda-feira, mais de 20 milhões de reais. Então era tudo muito intenso e um aprendizado também muito grande. Esse período me preparou e me deu musculatura para que eu tivesse uma visão mais macro, para que eu tivesse uma visão mais ampla do processo de vendas no varejo e das diversas frentes necessárias. Por quê? Por mais que a minha área sempre foi marketing e vendas, eu precisava interagir com logística, eu precisava interagir com a contabilidade, eu precisava interagir com o financeiro, eu precisava interagir com recursos humanos, eu precisava interagir com todas as áreas da empresa. Por quê? Porque está tudo interligado. Se você pensa na venda, você chega à conclusão que a venda ela é um apontador, a venda é uma etapa de processos bem executados. Então a venda ela é um apontador de processos bem executados. Se você tem problemas de venda numa empresa, você tem problemas em todas as etapas da empresa, não apenas na venda. A venda só vai sofrer com problemas de logística, problemas de compra, problemas financeiros, problemas de recursos humanos e por aí vai. Então, nesse período em São Paulo, eu tive uma oportunidade incrível de vivenciar essa escala, né, da grande venda, a venda nacional e de entender o Brasil, né, porque a gente vive num país continental, de hábitos diferentes, de culturas diferentes, de gostos diferentes. Vender no Brasil todo é um grande desafio, porque em algumas épocas do ano, enquanto o sul está num super inverno, o norte, o nordeste está um calor com chuvas, enquanto algumas regiões chove muito, e a roupa da cliente lá não seca e você tem que vender centrífuga, lava e seca e soluções, outras regiões como o centro-oeste estão numa seca absurda de 3 ou 4 meses sem chuva. Fora as diferenças culturais e gostos, né? Você tem, em algumas regiões do Brasil, as pessoas preferem uma marca, outras regiões preferem outra. É muito louco isso e esse é um desafio muito rico. E você entende que a venda, no final das contas, ela é um exercício de conhecimento profundo de cada público, de cada região, de cada gosto, de cada cultura e o ajuste da empresa para essa cultura. Quando eu saquei que era possível ajustar as empresas para cada cultura, quando eu saquei que era possível sim ter uma loja que vende bem o ano todo, porque essas experiências me trouxeram esse aprendizado, quando eu saquei que era possível pegar o que as grandes empresas fazem e implantar em empresas de diversos tamanhos do varejo, eu disse, é isso que eu vou fazer daqui para frente. Eu não posso, com este aprendizado, guardar esse aprendizado para mim ou apenas para uma empresa. Eu preciso que mais e mais e mais lojistas saibam disso. Eu preciso que mais e mais lojistas entendam quais são as competências necessárias para vender bem o ano todo na sua loja, na sua rede de lojas, para crescer, para bater um recorde de vendas. Eu decidi não descansar mais enquanto eu não espalhasse essa mensagem, enquanto eu não explicasse essa metodologia, enquanto eu não contasse para o máximo possível de donos e donas de loja o que eles precisam saber para incrementar a sua competitividade, para vender bem o ano todo, para fazer com que o seu sonho de ter uma loja seja um sonho cada vez maior, que eles empreguem mais pessoas. E não o contrário, né? Não que o seu sonho vire um pesadelo por não saber de algumas coisas importantes. E quando eu saquei isso, quando eu percebi, eu falei, é isso que eu vou fazer da minha vida. Eu lembro muito bem, era o final de 2016. Um dia eu estava em São Paulo trabalhando, eu estava fazendo a barba, eu não usava barba na época, né? Eu estava fazendo a barba e aí eu me olhei no espelho, eu não me reconhecia mais. Eu olhei no espelho e falei, caramba, eu não sei mais quem eu sou, porque eu estou fazendo uma coisa que é direcionada para uma empresa, que é grande, que é bom, ganhando dinheiro, ganhava lá um salário de uns 30 mil reais por mês, mais ou menos, entre salário, bonificação, ajuda de custo, dava uns 30 mil por mês. E eu olhei para aquilo e falei, eu não me reconheço, eu não tô cumprindo meu papel aqui. Eu estou fazendo algo importante, mas meu coração não está em paz. E eu ouvi meu coração, eu ouvi o meu chamado. E eu entendi
que dali para frente eu só poderia ter paz se eu espalhasse aquela mensagem, se eu contasse para mais e mais lojistas aquilo que eu havia aprendido, as estratégias que eu havia aprendido ao longo de 18 anos de varejo, ajudando lojas a venderem mais de 4 bilhões de reais. E aí eu decidi deixar a carreira executiva, escrever o meu livro, A Loja que Vende, Manual para Ser Imbatível no Seu Negócio. Tá aqui, ó, esse livro aqui, ó. Aqui o meu livro, A Loja que Vende, Manual para Ser Imbatível no Seu Negócio. E nesse livro eu decidi colocar à disposição de donos e donas de loja do Brasil todo esse aprendizado que eu tive. Especialmente o aprendizado ligado às técnicas de ponto de venda, especialmente o aprendizado ligado às pessoas, que são aquelas que fazem o resultado no varejo, especialmente essa paixão por cada loja, por cada ponto de venda e por cada contato humano. Eu lancei o meu livro A Loja que Vende e aí eu decidi abrir uma empresa especializada em ajudar donos e donas de loja a baterem recorde de vendas, a expandirem a sua rede. E já fazem aí mais de 3 anos que eu estou nesse caminho, onde já passaram pelas minhas mentorias centenas de empresas, já passaram pelas minhas palestras e cursos milhares de pessoas. Eu já tive a oportunidade de mentorar empresas de diversos setores, desde confecções, calçados, material de construção, acabamento, pet shops, presentes e decoração, automóveis e muitas outras. O mais incrível é esse aprendizado que a gente tem diariamente com cada avanço, com cada conquista, com cada recorde de vendas. Por quê? Porque existem fundamentos do varejo, que são os fundamentos que eu compartilho no meu livro, que são os fundamentos que eu compartilho também nas mentorias, que não mudam. Então, fundamentos não mudam. São as estruturas, são as causas do sucesso no varejo. Falo isso porque a gente não precisa reinventar a roda, né? Quando a gente olha para os fundamentos do varejo, eles não precisam ser reinventados. Eles precisam ser respeitados e aplicados com excelência. Então, utilizando os fundamentos, nós reciclamos as ações, nós reciclamos algumas iniciativas que têm a ver com a atualização para cada momento. Então, por exemplo, o momento que a gente vive está demandando algumas atualizações, alguns ajustes. Então, a gente utiliza os fundamentos, mas atualiza aquilo que é preciso. A gente utiliza os fundamentos, mas a gente ajusta algumas características para cada mercado, para cada tipo de negócio de varejo, para cada tipo de cliente, né, para cada estilo de negócio. Então, é muito interessante esse aprendizado diário, por quê? Porque cada sucesso de um aluno, cada sucesso de uma mentoria traz uma atualização importante. O que me leva a um outro ponto que nós nunca paramos de aprender. Nós nunca paramos de aprender e o dia que a gente parar de aprender, o dia que eu parar de aprender, eu vou ter morrido. Morri. Muita gente fala assim, mas no meu tempo era melhor. Mas no meu tempo é que era bom. O teu tempo é hoje. O meu tempo é hoje. Nós vivemos no hoje. E se a gente para de aprender, a gente passa a viver em outro tempo que não o hoje. Se a gente para de investir em conhecimento, em formação, se a gente para de investir em mentoria, se a gente para de investir em consultoria, se a gente para de investir em leituras boas, em cursos bons, a gente simplesmente para no tempo e fica para trás. O teu tempo é hoje. O teu tempo é o agora. E o agora exige tanto de você como de mim uma atualização constante, uma atualização frequente, boas referências, aumento de repertório. Por isso que eu sou um apaixonado por aprender, por isso que eu amo estudar e por isso que eu amo aprender com a prática também. Interessante, né? Eu falei para você que a gente nasce para fazer algo e mesmo que a gente fuja, a gente acaba voltando e fazendo o que a gente nasceu para fazer. Eu achei que eu podia fugir das vendas. Eu achei que eu podia fugir do comércio. Eu achei que aquilo que os meus pais faziam era uma coisa muito difícil, muito complexa, muito sofrida, né? De domingo a domingo, de sol a sol, sem feriado. Eu já vi tantas vezes os meus pais no passado passarem o domingo à tarde, que era o único dia que o supermercado não abria, fatiando presunto e queijo, moendo carne, organizando algumas coisas para o dia seguinte, para começar a semana de vendas. Eu olhava para aquilo e falava, não, eu não quero isso não, eu não quero isso, eu quero um outro tipo de vida.
Hoje, quando eu estou gravando esse podcast aqui em pleno feriado, num dia de sol lindo lá fora, e eu estou fazendo isso com o maior prazer, com a maior alegria do mundo, com a maior satisfação, porque para mim isso é a coisa mais importante a fazer hoje. Hoje, quando eu dou aulas domingo à noite, quando eu dou mentorias de 3, 4 horas para os meus alunos, quando eu estou produzindo conteúdos novos, quando eu estou estudando novidades do varejo, novas tecnologias, novas práticas de marketing para trazer resultados, isso acontece em vários horários, né? Não tem uma hora para isso acontecer. Eu lembro dos meus pais fatiando presunto e queijo com alegria no domingo à tarde. Eu achava que aquilo era um problema, eu achava que aquilo era uma dificuldade, mas eu entendi com o tempo que faz parte do jogo. Quando a gente ama o que a gente faz, quando a gente faz aquilo que a gente nasceu para fazer, não tem domingo, não tem feriado, não tem tempo ruim, porque aquilo faz parte do caminho, aquela atividade faz parte do caminho. Eu não sei você, mas eu tenho o maior prazer em estar aqui fazendo isso que eu estou fazendo. Eu tenho o maior prazer em ajudar empresários e empresárias a baterem recorde de vendas, porque isso é o que me energiza, isso é o que me dá mais coragem, isso é o que dá sentido para o meu caminho, para a minha vida e para a minha empresa. Isso é o que faz com que o meu caminho seja um caminho de aprendizado contínuo, crescimento contínuo e, acima de tudo, uma sensação que eu estou cumprindo o meu papel, eu estou servindo, eu estou ajudando de fato líderes a serem líderes melhores, para que eles desenvolvam pessoas cada vez melhores e mais competentes, para que eles encontrem a prosperidade e ajudem as pessoas a terem prosperidade. Quanto mais essas empresas que estão nas minhas mentorias crescem, batem recorde de vendas, quanto mais elas empregam, quanto mais elas expandem, mais riqueza elas distribuem, mais elas melhoram a vida de clientes e de funcionários, e eu sinto que o meu propósito, que as minhas escolhas foram assertivas. Então, hoje, nesse podcast em que eu contei um pouquinho a minha história, eu quero também aproveitar para agradecer você. E o fato de você estar aí do outro lado, ouvindo esse podcast, vendo esse vídeo, me mostra que eu fiz boas escolhas, me mostra que eu estou no caminho certo. Obrigado, então, por estar aqui, obrigado por conhecer um pouco mais sobre a minha história, obrigado por permitir compartilhar a minha história e obrigado por permitir que eu expresse a minha verdade e o meu propósito aí no teu caminho também, porque o teu caminho é o meu caminho. E se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo o que foi mais bacana, o que você mais curtiu e deixa o seu like, combinado? Aproveita para se inscrever no meu canal aqui no YouTube para que você receba as notificações. E não esquece também de acompanhar o meu conteúdo nas redes sociais. No Instagram eu sou Dino Gueno, no YouTube eu sou Dino Gueno também. E lá no Telegram eu tenho um canal onde eu envio todos os dias estratégias para recorde de vendas. Não deixe de acompanhar. Forte abraço e até o próximo Café com Dino. Esta foi mais uma edição do Café com Dino. Não deixe de acompanhar nosso canal no Telegram e de seguir o Instagram @DinoGueno.